Fala galera, vamos acompanhar aqui os detalhes do jogo aí do Atlético e Cruzeiro. O Atlético simplesmente não tomou conhecimento do Cruzeiro e vence por 3-0 em pleno MRV, um jogo aí bastante interessante pelo lado do Atlético Mineiro. O torcedor cobrava uma vitória da equipe no Campeonato Brasileiro e aconteceu hoje diante do seu maior rival, que é o time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, né, do Fernando Seabra, agora vai ter que tentar se recuperar após essa derrota no Campeonato Brasileiro, primeira derrota do Cruzeiro no Brasileirão. Anulado ali, mas com pouco tempo para querer fazer alguma coisa depois. Então, acho que as questões defensivas do Cruzeiro vão ter que ser bem vistas, né? Nos últimos 4 jogos, o Cruzeiro sofreu gol em todos, né? Sofreu 8 gols nesses últimos 4 jogos, então eu diria que é uma coisa Na importante. Sul-Americana chegou a abrir 3-0 e sofreu o empate, né? Exato. E a questão do Anderson, né? Agora ele tem um novo rival pela posição, que é o Grando, né? Já estava hoje no estádio acompanhando o jogo, então é uma disputa que tem que se considerar aberta, né? É uma questão para o Cruzeiro que foi séria bastante esse ano, porque tanto estava mal o Rafael Cabral que ficou insustentável a situação dele. Ficou mesmo insustentável. Não, ficou porque ele estava sendo, assim, pegava no pé dele praticamente todo o jogo. O jogo da Sul-Americana foi um jogo que praticamente colocou uma pá de cal na permanência dele. Então o Cruzeiro agora tem 2 novas opções. E vamos ver se uma falha no clássico, o Anderson, como você falou, levantar a cabeça, porque tem sempre o próximo jogo, né? Daqui a pouco a gente vai destacar jogadores do Atlético Mineiro individualmente, mas ainda falando de forma coletiva, é possível, claro que ainda é muito pouco tempo, né? Início da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o primeiro tempo do Atlético tenha sido o melhor de um time até aqui na competição, né? É bom, são muitos jogos, claro que a gente já viu outras equipes se desempenhando bem, mas o que eu acho legal é ver o Atlético com consistência de desempenho, porque o Atlético passou por testes o segundo tempo contra o Corinthians inteiro com jogador a menos e tendo que resistir mais, até fugir da sua característica de assumir o jogo para tentar sair com o resultado, e fez isso muito bem. Então o jogo com o Criciúma, repito, você olha para o resultado, um resultado ruim, mas o desempenho não foi ruim. O Atlético mandou praticamente no jogo e deu um vacilo no final, acabou tomando um empate. E hoje ele se impôs, hoje ele foi muito bem de fato. E acho que é para o torcedor ficar animado, sim, porque os jogadores ele tem, né? É um dos elencos mais fortes da competição. E ainda impressiona a rapidez com que eles assimilaram as ideias do Milito, que não é que dá para falar que seja uma continuidade de trabalho, né? Pelo contrário, é quase o total oposto. A maneira que os jogadores são utilizados, a maneira de se colocar dentro do campo. Então, quando tão rapidamente você vê que todo mundo comprou uma ideia, eu acho que dá para ter otimismo. Gustavo Scarpa é um exemplo disso? Eu acho que tem 2 maiores. Olha aí, vamos ver os números dele, né? Não tinha dado gol, feito gol nem dado assistência. Exatamente o que você falava. E agora são 2 assistências nesse jogo de 3-0. Por quê? O Scarpa hoje, ele é o jogador de amplitude do lado direito. Então, assim, quando você olha a escalação do Atlético, você fala, mas ele tem o Saravia, que é o lateral direito, e o Arana, que é o lateral esquerdo. Não. O Saravia é o zagueiro pela direita, porque o Arana tem toda a liberdade para atacar pela esquerda, e o Scarpa é esse jogador que vai jogar aberto. Então, hoje, no primeiro tempo, o que você via? Chama o adversário para um lado, inverte a bola no Scarpa do outro, porque ele vai fazer aquela jogadinha. O gol do Zarate é exatamente isso, né? Aquela puxada para o pé esquerdo. Ele fez 2 gols seguidos assim. O gol contra o Criciúma foi assim, e o gol contra o Rosário Central na Libertadores também foi assim, trabalhando, puxando da direita para o pé esquerdo, ou para cruzar, ou para finalizar. Então ele está nesse momento, assim, se encontrando, né? Depois de um começo um pouco mais complicado. Talvez tenha sido o melhor jogador em campo hoje? Foi, porque ele foi um desafogo ali, né, ali pelo lado direito. Mas Arana também foi bem, Hulk também foi muito bem, né? Acho que todo o setor ofensivo, ofensivo, também sendo muito bem explorado, né? Nesse sistema ele vai aparecer muito lá na frente, né, não? Eu acho que você tem um jogador como ele, com a característica dele, ele quer um trem ali pelo lado esquerdo, não um trem no sentido mineiro, não, tem um trem de alta velocidade, né? Que você tem que potencializar, né? Você tem que dar liberdade para ele chegar perto da área, para ele poder até entrar na área em algumas situações, o que ele faz muito bem. E esse gol que ele fez hoje no final do primeiro tempo, ele já vinha buscando, né? Ele já tinha arriscado em outras oportunidades, mas é um jogador também que está com a confiança lá no alto.
E acho que o fato do hoje o Atlético ser um time que trabalha muito bem para abrir o campo, né? Porque quando você fixa o Arana de um lado e o Scarpa do outro, por dentro você pode chegar com o Hulk e com o Paulinho mais próximos, você tem essa chegada do Zaratio também, então você ganha muita gente para pressionar o seu adversário, né? E isso tem funcionado muito bem nesse começo de trabalho. Para a felicidade do Arana, a comissão técnica da seleção brasileira estava presente na Arena MRV. E a gente sabe da carência que há a lateral esquerda, né? É uma posição, vamos lembrar, ele muito provavelmente teria ido à Copa do Mundo se não tivesse tido uma lesão grave, né? Mas é um nome que tem que estar sempre no radar. E a gente sabe como o Dorival é um técnico que tem prometido dar muita oportunidade também a quem está no futebol brasileiro. Foi a marca da primeira convocação dele. Então dá para dizer que o Arana pode se animar, né? O torcedor atleticano tem a preocupação de, se for na Copa América, perderia uma das suas principais armas aí na competição. Até porque o Rubens, que seria o reserva imediato dele, vai ficar um tempinho fora, né? Ele teve uma lesão séria no meio da semana. Felizmente, não a mais séria possível, mas ainda assim séria. Mas, sem dúvida, pelo futebol que ele está jogando, ele merece uma oportunidade. E o Paulinho hoje, Léo? Bem, fazendo gol em clássico, né? O Paulinho sempre é esse jogador que, às vezes, divide opiniões, porque ele faz muitos gols, mas às vezes perde aquela chance mais clara do jogo, e às vezes essa chance faz falta. Mas dá uma olhada aí, na Arena MRV, ele nos primeiros jogos, Rei da Arena MRV. Todos os gols eram dele, né? 11 gols em 17 jogos. Em Copa Libertadores, ele já é o terceiro maior artilheiro do Atlético na história da competição, só fica atrás do Jô e do Hulk. E apenas a segunda Libertadores que ele está disputando. Então é um jogador que em jogos importantes aparece e de fato está indo muito bem. O terceiro colocado ali, Matias Zaratio, fez o primeiro gol do jogo de hoje, acrobático. E curioso é que alguns minutos antes, instantes antes, ele tentou outra jogada acrobática, né? Tentou aquele escorpião, né? A bola que tá passando, ele joga ali o calcanhar para tentar pegar a bola, ela acabou não conseguindo pegar em cheio. Mas não foi tão espetacular, mas ele lembrou um pouco aquele gol que ele fez contra o River Plate. Aquela foi uma bicicleta cheia, né? Aquela foi fenomenal na Libertadores de 2021, mas ele tem esse gosto, né? Por tentar essas finalizações. E é um jogador que requer cuidados na parte física, né? Ele tem uma certa incidência de lesões, então aquela coisa, sentiu uma coisinha, nem voltou para o segundo tempo. O Milito tem tomado um certo cuidado com ele, até por saber que é um jogador super versátil, né? Pode fazer lado de campo, pode fazer esse meio campista de mais chegada. E foi muito bonito o gol, sem dúvida nenhuma. Agora, a desproporção em relação ao Cruzeiro é gigantesca, né, Léo? A diferença de qualidade. Apesar de ter sido a né? primeira vitória depois de muito tempo em casa, a gente teve no Mineirão recentemente 3-1, jogo que deu o título estadual, título mineiro para o Atlético Mineiro, mas na Arena MRV não é que fazia tempo, nunca havia acontecido. Existe uma disparidade imensa entre os times. E as duas vitórias do Cruzeiro foram em jogos de cenário muito parecido, né? As duas com o Filipão e o Atlético com aquela dificuldade de furar um bloqueio, de ser criativo, e aí no final do jogo toma um contra-ataque, é uma bola cruzada que entra e acaba saindo gol. Então esses jogos tiveram um desenho muito parecido. A final não, a final foi muito diferente, foi um jogo de dois tempos de fato, né? O Atlético abriu bem a vantagem no primeiro tempo e o Cruzeiro foi superior no segundo, pressionou até conseguir o gol de empate. Mas os dois trabalhos são novos, mas as peças são muito diferentes, né? E é isso que chama a atenção um pouco. Para um técnico que chegou agora, talvez é difícil cobrar alguma coisa, claro, porque o trabalho está no começo. O que eu pensaria que poderia ter sido diferente? Ter um homem mais recuado, não necessariamente um terceiro zagueiro, mas no momento que o Atlético tinha posse, puxar alguém do meio campo a mais para ajudar a marcação, para poder os laterais fazerem um balanço defensivo melhor, ou mesmo a cobertura de alguém do meio campo ali, porque o que eu acho que destruiu o Cruzeiro no primeiro tempo foi a falta de cobertura dos lados, né? Ou sobrava o Scarpa de um lado, ou sobrava o Arana de outro, e essa bola era invertida de lá para cá, tanto que no segundo tempo, tudo bem que o Atlético está mais recuado, mas isso não acontece tanto. Né? Então, pelo menos esse aspecto deu para corrigir. Né? Muita liberdade, se a gente observar, não precisa nem ser com muita atenção, mas, por exemplo, o primeiro gol do Atlético, a liberdade que o Scarpa tem para colocar a bola ali para o Zaratio é imensa. Porque ele recebe em 1 contra 1, né? E ali é uma situação que ele não precisa nem tentar o drible, só ele puxar para ter um ângulo bom para o cruzamento é o que ele consegue fazer. Né? Qual é a do Cruzeiro para você no Campeonato Brasileiro? Eu acho que é jogo a jogo, é tentar entender que alguns jogos... Eu sei que é muito difícil falar, gente, é um clássico, ninguém quer perder. Mas esse jogo, você aceita que no seu planejamento do campeonato, é um jogo que pode ser uma derrota. Então, vamos lá, 4 pontos em 3 rodadas, tendo feito 2 jogos fora,
Por enquanto, o ponto de Fortaleza é um bom ponto e a vitória contra o Botafogo em casa é uma boa vitória. Então tem que pensar jogo a jogo. Lá na frente a tabela vai se distribuindo melhor. Eu acho que o brasileiro, mesmo o Cruzeiro estando na Sul-Americana, tem que ser uma prioridade importante. Tem que ser uma prioridade importante da temporada, até se colocar numa situação mais confortável, tentar se estabelecer ali pelo menos no meio de tabela. O Cruzeiro ainda está numa fase de transição. Já saiu do buraco tremendo em que se meteu, dos 3 anos de Série B, mas ainda está voltando a tentar construir algo que seja digno da sua grandeza. Um campeonato brasileiro sem tantos sustos já seria maravilhoso, né? Acho que é um campeonato sem sofrer tanto quanto ano passado, que só foi se livrar na penúltima rodada. Aí é outro lado da moeda, outra realidade, invicto e impiedoso com o rival. O Galo, desde a estreia do Gabriel Milito, fez 7 jogos, venceu 4, empatou 3, ainda não sofreu derrotas, tem um aproveitamento um pouco superior a 71%. Fez 15 gols, uma média de 2,14 por partida, sofreu 6 gols, menos de 1 gol por jogo, 0,86. Contra o Cruzeiro, são 2 vitórias e 1 empate. O bom número aí é o de 1 gol sofrido nos últimos 3 jogos, porque nos primeiros jogos estava sempre levando gol, né? O próprio, quer dizer, perde a vantagem no primeiro jogo da final. O primeiro jogo da final fez um primeiro tempo soberbo. Exato. Também. Então, assim, no segundo jogo sai atrás, tem que correr atrás do placar. Então, 1 gol apenas sofrido em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro é um indicador positivo. O Atlético teve alguns problemas com os seus zagueiros nos últimos anos, né? Hoje, por exemplo, o Batalha jogou como zagueiro, né? E conversando com pessoas do Atlético, o Atlético vai reforçar essa posição. Não é o plano inicial, né? O Atlético gastou muito nos últimos anos e não vai sair gastando muito mais, né? A ideia é trabalhar com quem está aí. Então, o Batalha como uma opção para ser um dos zagueiros, até porque muitas vezes ele vai ser o do meio do trio, talvez se veja mais vezes, porque ele tem agradado bastante nessa posição e pode não ser uma solução definitiva, mas pode ser visto muitas vezes como foi hoje. Léo Bertozzi, você deseja ver as entrevistas de Hulk? Galera, isso aí, resultado expressivo, né? Resultado expressivo da equipe do Atlético Mineiro. Esse resultado também liga o alerta no Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai precisar fazer muita coisa se quiser não ter sufoco, né, no final do Campeonato Brasileiro. Temos muitas rodadas ainda pela frente, mas liga o sinal de alerta, né, apesar de ser a primeira derrota do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas a defesa requer muita atenção e vamos ver se o Fernando Seabra vai conseguir acertar esse time do Cruzeiro, porque não tem como o Cruzeiro, né, tomar 3 gols, né, do jeito que tomou, né, e poderia ter levado até mais de 3 gols, né? E assim, o time do Atlético mostrou que está uma equipe muito mais preparada e o melhor jogo, na minha opinião, do time do Atlético com o Milito, né? O Milito parece que chegou e já entendeu como que esse time funciona, como que a equipe vai jogar durante a temporada, assimilou muito rápido nessa equipe, os jogadores também assimilaram muito rápido o trabalho dele. Eu acredito que esse time do Atlético Mineiro tem tudo para poder brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores também, porque tem um elenco muito forte. Já o Cruzeiro joga a Sul-Americana no meio de semana, mas assim, o caso do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro não tem o mesmo elenco do time do Atlético, então o Cruzeiro, na minha opinião, deveria focar 100% no Campeonato Brasileiro e ir jogando a Sul-Americana até onde der, porque se ficar poupando no Campeonato Brasileiro, corre o risco de no final brigar, né, contra um possível rebaixamento. A gente já viu histórias aí bem parecidas, né, como o Grêmio caiu uma vez, a última vez que caiu recente foi exatamente por causa disso, em poupar jogadores para jogar Libertadores, né, e o Cruzeiro joga agora meio de semana, joga Sul-Americana, e final de semana volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, vai jogar no estádio do Mineirão contra a equipe do Vitória, e já a equipe do Atlético vai jogar contra a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal. O jogo do Galo vai ser no sábado, 18h30 da noite.